são as perspectivas para as votações dessa semana? A repórter Cláudia Brasil está no Salão Verde com duas lideranças partidárias. Bom, Cláudia, como vimos, a medida provisória 574 ela trata de vários assuntos e, diante disso, deve ser possível um acordo para votá-la? Bom, sempre há a possibilidade de um acordo, mas nesse momento, se a pergunta é, há acordo, a resposta é não, e não há acordo até o momento, nem mesmo entre os partidos da base do governo. E sobre esse e outros assuntos, eu vou conversar com o deputado Cláudio Cajado, que é vice-líder do Democratas, e também com a deputada Luciana Santos, que é líder do PCdoB. Vou começar com ela, deputada. A senhora acabou de participar de uma reunião de líderes da base do governo e, por enquanto, não há acordo nem mesmo entre esses partidos em relação a essa medida provisória. Por quê, deputada? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Cláudio Cajado. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Câmara. A polêmica está em torno dos prazos. Na verdade, toda a política de referenciamento dos juros, dos descontos, não há polêmica. Há polêmica na questão dos prazos que vão ser estabelecidos. Porque na medida provisória original, os estados e municípios teriam até o final de dezembro. O relator, Sandro Mabel, está alterando para o final de janeiro. E também em relação à iniciativa privada, não é? A polêmica da equipe econômica com as mudanças que o relator fez. Então, a nossa expectativa é que até a votação que começa a partir das 16 horas ou até o mais tardar amanhã, que hoje possa se fazer o debate em plenário e se construir um consenso, né, para que não se tenha polêmica em torno da medida provisória 574, que diz respeito a uma agenda do desenvolvimento, da produção e também da sobrevivência dos municípios. Afinal, nós vamos ter aí a posse dos prefeitos que se dará a partir do 1º de janeiro e é necessário ter as regras do jogo claras para poder fluir normalmente os entendimentos acerca do PASEP, que é um tributo muito importante para os municípios e estados. Bom, daqui a pouco, às 3h30 da tarde, haverá uma reunião de líderes coordenada pelo presidente da Câmara, deputado Marco Maia. Deputado Cláudio Cajado, no seu partido há uma posição clara definida em relação a essa medida provisória? Boa tarde. Boa tarde a você, Cláudia, a todos os telespectadores e que estão no estúdio também. Olha, nós vamos aguardar a reunião convocada pelo presidente Marco Maia para podermos deliberar se haverá ou não votações. Na verdade, esperamos que sim. Nós da oposição achamos que existe duas situações distintas. A primeira é a pauta dessa semana com matérias importantes, não apenas essa medida provisória que está trancando a pauta, mas também um projeto que estabelece o critério de distribuição dos royalties, que interessa a grande maioria dos estados e principalmente dos municípios brasileiros, que não são produtores, mas que têm sim o direito de fazer parte dessa riqueza, porque a riqueza do pré-sal não é do Rio de Janeiro nem do Espírito Santo, é do conjunto da federação, é do conjunto da nação brasileira e do Brasil. Portanto, nada mais justo do que você repartir com todos e não apenas com alguns. Por outro lado, nós precisamos colocar aqui em evidência que o governo, no mês de agosto, praticamente no início do processo eleitoral, assumiu compromissos com as oposições em relação à execução orçamentária. E esse compromisso não está sendo cumprido conforme feito o acordo entre a liderança do governo e as oposições, em especial com o aval do presidente da Câmara, Marco Maia. Isso pode ser um fator que venha a trazer um certo conflito na harmonização da pauta para que possamos votar. Porém, eu espero que nós consigamos fazer os entendimentos necessários, principalmente porque nós vimos num processo eleitoral em que a presença dos deputados e das deputadas, que a deputada Luciana também, importante estarmos nas nossas bases para podermos fazer com que a conquista do voto, diante das ideias, diante das propostas, pudessem prevalecer no espírito democrático que as eleições aprimoram. Por isso é importante que nós possamos ter a visão de retomarmos o trabalho. Por isso, espero que agora, a partir das 15 horas, esse entendimento seja feito pelo bem do país. Agora, deputado, você falou na questão dos royalties do petróleo, que é uma questão que não é partidária, ela é mais geográfica do que propriamente partidária. Como é que se equaciona essa situação? Porque consenso definitivamente não há sobre esse assunto, não é? A democracia pressupõe isso, vota-se. Quem tiver a maioria, leva, não é?
Aliás, desculpa, foi isso que disse o presidente Marco Maia. Vou colocar para votar com ou sem consenso e é necessário votar. É isso. É isso, e tem todo o nosso apoio. O presidente Marco Maia pode ter certeza que não apenas das lideranças com assento na Câmara, mas acima de tudo da população brasileira, que quer ver nós trabalharmos, mas acima de tudo fazermos uma legislação que seja benéfica para o país e para o conjunto da população. Não, eu acho que nós esperamos demais a questão dos royalties para botar a votação em plenário. Essa questão já está madura, já foi discutida, né? Ela já está sobejamente amparada nas opiniões e agora é questão de votarmos mesmo. Quem tem a sua opinião, que vote. Não vai haver mudanças. O que pode haver é um processo de postergação que não beneficia a ninguém, muito menos a imagem da Câmara dos Deputados. Por isso, está de parabéns o presidente Marco Maia. Eu acho que essa semana, se ele mantiver essa decisão, terá o apoiamento dos líderes e nós iremos deliberar em definitivo essa questão. Deputada Luciana Santos, é isso mesmo? É necessário votar? Não dá mais para ficar esperando? Votar com ou sem consenso? Ou seja, o parlamento precisa se posicionar em relação a isso. É essa a sua opinião também? Eu penso que talvez esse seja um dos assuntos mais estratégicos que essa casa vai se posicionar. Como bem disse Cláudio, esse é um assunto de defesa nacional, de interesse nacional. E que nós precisamos tratar essa riqueza do pré-sal, que representa quase o novo PIB brasileiro, como uma questão da união, da nação, e não de um estado A, B ou C. E é assim que nós entendemos, essa é uma riqueza de todos, afinal os investimentos que são feitos da Petrobras são recursos de todo o povo brasileiro, não são recursos dos estados que são produtores. É óbvio que nós estamos levando em conta também esse equilíbrio dos impactos, né, dos investimentos, dessa equação que envolve também os estados produtores, mas nós queremos exatamente o equilíbrio, que os estados e municípios que não sejam produtores participem da distribuição dessa riqueza, que é uma riqueza de todo o povo brasileiro. Então eu penso que essa casa amadureceu bastante. Nós estamos debatendo esse assunto nós não, que eu assumi o mandato agora em 2010, mas a casa debate esse assunto desde 2008. Nós já tivemos vários textos, nós estamos no 6ª versão do debate sobre a repartição dos royalties do petróleo, mas tem também essa discussão da participação especial, a discussão dos 50% do pré-sal para o financiamento da educação. Ou seja, há um conjunto de necessidades que está sendo debatido no bojo do debate da distribuição dos recursos do pré-sal que precisam aflorar com força. Afinal, a presidenta Dilma já disse em várias entrevistas que esse recurso não será investido em custeios, em manutenção, será investido em questões estratégicas para o país, para o futuro. E por isso mesmo essa casa precisa se posicionar. Nós não podemos esticar esse assunto diante de um clamor nacional. Agora mesmo os prefeitos que participaram das últimas eleições já estão presentes no Congresso Nacional para pressionar a votação desse projeto de lei. Acho que a casa foi muito sábia. A Câmara dos Deputados conseguiu fazer um grupo de trabalho que sequer está na comissão especial, relatado por Carlos Zaratini, que nós consideramos que leva em conta esse equilíbrio. Não é? Então, a expectativa da gente, nós vamos tensionar e pressionar o debate para que a gente vote, levando em conta que recentemente nós aprovamos também um Plano Nacional da Educação que garantiu os 10% do PIB e que para isso precisa estar garantido recursos para esse financiamento de 10% do PIB. Por isso que também o nosso partido defenderá os 50% dos royalties do pré-sal para o financiamento da educação brasileira. Deputada Luciana Santos, muito obrigada pela sua participação. Deputado Cláudio Cajado, muito obrigada pela sua participação. Adriana Lincoln, pelo menos um consenso existe. Há uma necessidade de votar com a maior urgência possível essa questão dos royalties do petróleo, com ou sem consenso, com ou sem acordo nesse momento. Voltamos ao estúdio.